Já dá para fazer o teste? Aonde mais ou menos? Aqui. Um pouco longe? Mais perto? Para cá onde? Sejam bem-vindos à terceira edição da nossa série de vídeos onde nós estamos falando sobre os aspectos técnicos de estruturas e alvenaria. Nós somos estudantes do IFRO Campus Porto Velho Calama, onde fazemos o curso de Engenharia Civil. E este vídeo busca contemplar a nota de projeto integrador, que está sendo orientado pela professora Paula Mundim do IFRO Campus Porto Velho Calama. Este vídeo serve tanto para contemplar uma nota curricular, acadêmica e profissional. Realizar a chamada com leva d'água, criando um ambiente mais favorável para o endurecimento da argamassa. Após a cura, o reboco pode receber diferente. Continuando a nossa série de vídeos sobre os aspectos técnicos de estruturas e alvenaria. Agora nós vamos falar sobre o reboco. O reboco ele vai ser parte fundamental do revestimento de paredes e tetos dentro da construção civil. A ABNT NBR 7200, atualizada do ano de 2022, vai dividir esse revestimento em 3 etapas. Primeiro, chapisco, a primeira camada. Ela vai ser responsável em promover a aderência entre a base, que geralmente é a alvenaria, e entre as demais camadas. Segundo, a segunda camada é chamada de emboço, onde ela vai ter a função de regularizar a superfície. E dependendo da sua finalidade, ela pode variar de 10 a 20 milímetros. Terceiro, a última camada é chamada de reboco, onde ela vai ter a função de fazer o acabamento superficial, podendo variar de 2 a 5 milímetros. Portanto, o reboco tem que possuir uma trabalhabilidade, uma resistência e uma aderência, pois é sobre ele que serão aplicados os acabamentos de revestimento final, como, por exemplo, as pinturas e as cerâmicas. Olá! Você sabe para que serve a argamassa de reboco na construção civil? Hoje nós iremos explicar com detalhes neste vídeo. Então, a argamassa de reboco ela é utilizada na construção civil para dar o acabamento nas paredes, para posteriormente receber a pintura ou então outros revestimentos. Mas como é que é feito o nosso cimento? Ele é dividido em 2 etapas. A primeira etapa, onde nós misturamos os materiais, que são o cimento, a cal hidratada, a areia fina e a água. Nós dividimos como? Geralmente é utilizada uma parte de cimento, 2 partes de cal hidratada e 8 partes de areia fina. Juntos, nós misturamos para formar uma textura homogênea. E logo em seguida, nós misturamos a água até com que ela fique com uma consistência plástica, para então podermos aplicar na nossa parede, dando o acabamento. E, sem a utilização do aditivo, nós podemos aplicar essa argamassa com o tempo máximo de 2 horas após adicionarmos a água. Porém, nós temos aditivos no mercado que podem retardar esse tempo de 2 horas. Por exemplo, o retardador Q200. Ele é um dos exemplos que podem ajudar você a aumentar esse tempo de cura da nossa argamassa. Além do reboco ajudar a melhorar a parede no quesito visual, ele também vai ajudar a proteger a nossa parede contra fissuras, rachaduras, trincas, também contra a umidade e dentre outras patologias possíveis que podem acontecer na nossa edificação. Além disso, o nosso reboco ele também ajuda a corrigir pequenas imperfeições da nossa parede. Bom, trazendo um pouco sobre o reboco, desmistificando como é que acontece a etapa de reboco, a gente parte do pressuposto que já foram realizadas 2 etapas anteriores no nosso pano de alvenaria, que é a de chapisco e a etapa de embolso para regularizar a superfície, trazendo aderência para o nosso reboco. Para a gente ter um reboco ideal, a gente precisa utilizar as ferramentas ideais em cada etapa do nosso reboco. Então, para a gente fazer o reboco, a gente precisaria de uma desempenadeira de madeira, que é a mais utilizada, uma régua metálica para a etapa de sarrafo,
uma colher de pedreiro convencional e uma maceira, porque é interessante que o nosso argamassa, uma vez que é realizado o traço, a gente deixe ele não necessariamente direto em contato com a superfície no chão, então a gente bota ele, resguarda, para manter um ambiente limpo e agradável. Depois que é feito as mestras no nosso plano de alvenaria, a gente vem para manter a mesma espessura. A mestra ela tem como finalidade manter a mesma espessura por completo do nosso reboco. Então, uma vez que a gente tem a alvenaria no prumo, garantindo a sua verticalidade, a gente tem um plano padrão de espessura do nosso reboco. Então, com as mestras lançadas, a gente vem com o lançamento com a nossa colher de pedreira do nosso argamassa, tentando, eu sei que é bastante difícil, mas garantindo que a mesma força que a gente utiliza no lançamento seja padrão para todos os lançamentos. Então, por isso que a gente deve utilizar andaimes para poder alcançar, e é muito comum ver em vídeos por aí, pedreiros lançando de baixo, lançando lá de baixo, lá a mais de 2,5 metros de altura, uma colher de argamassa. Eu lhe garanto que, neste caso, a gente não vai ter não é a mesma força utilizada de lançamento, então a gente não vai ter o mesmo desempenho final do nosso reboco. Depois do lançamento do argamassa, a gente vem com a etapa de sarrafo, né? A gente vai gabaritar nas mestras, então a gente vem sarrafiando mesmo, tirando o excesso de material, ou seja, de argamassa, e por fim a gente utiliza a nossa desempenadeira para desempenar o nosso reboco e trazer mais essa superfície plana. E a gente sabe que uma vez que a gente passa a nossa desempenadeira de madeira, o nosso reboco, o nosso plano, ele ainda continua com algumas lacundazinhas, alguns buraquinhos que precisam ser preenchidos. Então, a gente utiliza uma boa e velha esponja lisa para fazer esse acabamento fino e a gente ter essa aparência mais uniforme, essa aparência mais leve, essa superfície mais plana. O tempo de cura é uma das etapas mais importantes que a gente tem para garantir a durabilidade e o bom desempenho desse nosso reboco. Logo após a aplicação, o cimento ele precisa de um tempo para hidratar e ganhar resistência. Para isso é recomendado manter a superfície do mesmo umedecida por pelo menos 3 dias. Isso evita que a água do reboco evapore rápido demais e que possa causar fissuras e reduzir a resistência desse revestimento. Em locais com clima muito seco ou muito ventilado, essa evaporação vai ocorrer de uma maneira muito mais elevada, mais rápida. Por isso, além de molhar, a gente tem a necessidade de cobrir com lonas plásticas ou realizar a chamada cura úmida com neva d'água, criando também um ambiente mais favorável para que esse revestimento ele possa endurecer e ganhar resistência da maneira correta. Após a cura do reboco e esse revestimento ganhar devida durabilidade, a gente entra na etapa do acabamento. Ele pode ser feito de diversas formas, mas algumas que a gente tem em comum é, por exemplo, o acabamento liso, onde é feito com uma desempenadeira, que é o mais comum para poder receber a nossa argamassa ou, posteriormente, a pintura. Também tem o fosco, que ele é feito com esponja ou uma vassoura de pelo, que ele vai dar um aspecto um pouco mais rústico e também auxilia na aderência de revestimentos posteriores. E também a gente tem revestimentos texturizados que vão de acordo com o projeto arquitetônico dessa edificação. Mesmo quando bem executado, o reboco pode apresentar alguns problemas patológicos. Dentre eles, nós temos, por exemplo, fissuras por retração. Quando o material, no caso o reboco, que nós estamos abordando, não é realizado da maneira correta, com um tempo de cura correto do material, pode ocasionar essas fissuras e outras patologias relacionadas à retração. Nós temos também, como por exemplo, o descolamento desse material da alvenaria pode estar relacionado a um substrato mal preparado, ou as camadas também podem acabar tendo uma mal realização entre substrato, camada e material utilizado no preparo. Bem como a gente também pode ter nessas alvenarias a eflorescência, que é o surgimento de manchas brancas causadas principalmente por sais solúveis. Esses estão presentes no ambiente e podem acabar afetando a edificação como um todo. Para evitar esses problemas, é essencial entender, então, as tratativas que regem esse conjunto desses elementos. Como base, nós temos a ABNT NBR 7200, com a versão mais atualizada de 2022, que contempla a execução do revestimento em paredes e tetos, e nela vai trazer justamente as boas práticas aplicadas à execução, desde o preparo à execução desse material
alguns cuidados e critérios fundamentais para evitar principalmente as patologias e erros construtivos que naturalmente acabam acontecendo quando não há, então, um seguimento das normas e da aplicação correta do material. Em resumo, a execução do reboco exige atenção em todas as etapas de execução, desde a base, com a sua preparação inicial, até os acabamentos finais na preparação do reboco como um todo. Por isso é importante se atentar tanto às normas quanto aos conhecimentos práticos para entender qual é a proporção correta do material a ser utilizado, a qualidade do material a ser classificado e com a proporcionalidade correta e suas respectivas ações perante aos materiais com qualidade, os melhores materiais utilizados e as suas respectivas atuações na alvenaria e no conjunto desses elementos vedativos e construtivos. Segunda etapa. Não. Como, por exemplo, nos banheiros e nas cozinhas.